Boas pessoal, tudo bem? Daqui fala o Misguinho para mais um vídeo para falar sobre o filme do Thor. Alguns de vocês podem ter vindo do vídeo sem spoilers, porque já viram o filme, não se interessam. Para quem não viu, o vídeo vai estar aqui, vai estar também no fim. Mas esse vídeo é a parte dos sem spoilers. Este, vou já avisar, é com spoilers. Vai ser uma espécie de podcast, que é uma coisa que eu tive a ideia, depois perguntei à malta do próximo nível, que eles ajudaram a confirmar se era uma boa ideia ou não, e que vocês deviam seguir também o canal do próximo nível. E eu decidi fazer esta espécie de podcast. Por isso, se não querem spoilers, podem sair do vídeo agora, ou devem sair do vídeo agora, porque vou falar sobre o filme todo. Eu tentei colocar mais ou menos na ordem do filme. Pode não estar, aviso já, pode não estar literalmente na ordem. Portanto, cuidado com os spoilers, se vocês não quiserem. É melhor saírem e preparem-se para uma espécie de podcast. Tudo começa com o Thor preso com correntes numa jaula, a falar com alguém, a dizer como foi parar ali, dando assim a introdução a quem apenas foi ver o Thor Ragnarok sem ver o resto dos filmes, e esse alguém era um esqueleto. Depois abre a jaula por baixo e o Thor fica pendurado nas correntes como aparece na cena do trailer, falando depois com Surtur sobre o Ragnarok e que ele também quer a chama eterna que vai restaurar o poder total do Surtur, que o Odin não pode ter porque já nem está lá, com base nas cenas que apareceram no outro filme do Thor, o Thor Dark World, o Loki substituiu o Odin. Logo nessa cena que o Surtur está a falar com o Thor, começa a parte cómica que já representa como é que vai ser o filme, que é o Thor que começou a rodar. E sempre que o Thor ficava de costas para o Surtur, era uma parte cómica e o Thor pedia para parar, o que já mostrava que o filme ia ser muito diferente dos outros, que eram muito sérios. O Thor depois começa a ameaçar o Surtur, que vai soltar e vai derrotá-lo, enquanto está a chamar o martelo, mas tentou chamar o martelo no momento certo e errou, mais uma parte cómica, mas quando veio, começa a luta de introdução com a música do trailer, que eu gostei bastante. O Surtur ainda tentou lutar contra ele, mas a coroa que, juntada com a chama eterna, lhe daria o poder total, foi retirada pelo Thor. Ele pôs às costas usando a corrente que ele estava preso e depois tentou lutar contra os soldados do Surtur e com um dragão que ainda estava preso, mas depois houve uma altura que ele se soltou e que ele, como não sabia o que é que havia de fazer e como não conseguia derrotar tudo, decidiu chamar o Heimdall, que tinha sido substituído por o Scourge, já que como o Loki estava no poder e o Heimdall podia ser uma ameaça para o Loki, ele decidiu tornar, entre aspas, um traidor para Asgard e o Heimdall teve de sair. Estava o Scourge no lugar dele a mostrar as suas coisas a umas raparigas, que era, por exemplo, coisas que ele roubou da Terra, como umas armas, que era a arma Destroy e elas juntas Destroy. Palminhas. O Thor ainda tenta fugir mais um bocado, sempre a chamar pelo Heimdall, só que está mesmo a ver que vai ser derrotado. Felizmente depois uma das raparigas avisa ao Scourge que está a ser chamado, consegue ainda abrir o portal quase com o Thor a ser comido pelo dragão, tanto que depois pelo portal passa o Thor e uma cabeça de dragão cortada por causa do portal e fica tudo sujo. Após isso o Thor vai rapidamente ter com o falso Odin, que era o Loki, nem deixando o Scourge avisar que ele chegou, já que era também o trabalho dele. Quando chega lá há agora uma estátua gigante do Loki e está a ver uma peça de teatro sobre a falsa morte do Loki no segundo filme do Thor, que o torna ligeiramente um herói. Depois, após essa peça, o Thor pede que guardem a coroa do Surtur para não ir juntar-se à chama eterna e dar o poder, e fala com o falso Odin que todos os outros reinos estão em caos e revela que o Odin é o Loki disfarçado. Felizmente, o Loki decide levar o Thor até ao Odin, disfarçando ambos de meros civis, apesar do Thor ser reconhecido na mesma por algumas raparigas que até tiram uma foto com ele. O problema é que o lar onde o Loki tinha deixado o Odin tinha sido demolido e eles não sabiam o que é que haviam de fazer, mas do nada vem um portal do Doutor Estranho que leva o Loki e deixa um cartãozinho para o Thor saber onde é que ele tem que ir. Depois o Thor decide seguir as direções que o cartão tinha dado e vai ter com o Doutor Estranho. Ao chegar à zona que o cartão dizia, o Doutor Estranho teleporta logo lá para dentro, perto de um chapéu, já que o martelo tinha sido disfarçado num chapéu de chuva. E a partir daí aparece mais ou menos a cena que apareceu no fim do filme do Doutor Estranho, que era o Thor e o Doutor Estranho a falarem sobre o Loki e que tem que achar o Odin e coisas assim, e o Thor a beber uma cerveja infinita, que depois pede-lhe ajuda e o Doutor Estranho, para verificar se estava tudo bem de fazer o feitiço para encontrar o Odin, começa a fazer mini teleportes e o Thor fica todo confuso sem saber o que é que há de fazer. Depois o Doutor Estranho arranca-lhe um cabelo porque era preciso para fazer o portal e abre o portal. O Thor primeiro ainda chama o martelo, conta antes de teleportes, o martelo já estava muito longe, destruiu uma data de coisas e pede ao Doutor Estranho se é para ir ver do Odin, para lhe dar o Loki de volta, para ir ver, só que o Loki depois fica um bocado assustado com o Doutor Estranho e ainda tentam matar, só que o Doutor Estranho manda-os logo pelo portal e eles vão parar mais ou menos uma planície. O Odin que já estava à espera que eles fossem lá. Depois o Odin também fala que está a morrer e que ao morrer vai libertar a irmã deles, que é a Hela. Após depois da morte do Odin,
Thor ainda culpa o Loki por aquilo tudo, por ter-o mandado para a Terra e coisas do género que aconteceram nos outros filmes. E aí já começa uma parte que vai ser importante, que é o Thor, ainda com o martelo, começa a deitar uns raizinhos dos dedos, enquanto vê umas imagens do pai, e isso começa a ser importante logo a partir daqui. Mas não há tempo a discutir, já que ela aparece logo, eles têm de desfazer os disfarces para prepararem-se para a luta, mas primeiro ainda falam um bocadinho sobre as parecenças deles com o pai, e pede para ajoelharem perante ela, já que seria a rainha, porque foi a primeira filha do Odin. O Thor não está para aquilo e atira o martelo contra ela, com a garra, espanta o Thor e parte o martelo, como aparece na cena. Não foi em Nova York, mas sim nessa zona, acho que era na Escócia. Com medo, Loki pede logo para abrir o portal para fugirem e sem querer levam a Hela para Asgard, mas ainda dentro do caminho para Asgard começam uma luta. O Loki é primeiro atirado fora pela Hela e depois logo de seguida o Thor e ficam perdidos no espaço, pelo menos por agora. Assim depois eles ficam perdidos, a Hela vai para Asgard e em Asgard é onde ela tem mais poder e mata logo os guerreiros de Asgard. Fica só o Scourge porque ele pede misericórdia e decide juntar-se a ela só para sobreviver, mais nada. Depois mostra o Thor a chegar a um planeta cheio de sucata, vindo de um dos portais que aquilo tem, já que é um planeta, ou pelo menos aquela zona do planeta, é onde vai calhar a maior parte do lixo de outros planetas. E mal a foz disso, é abordado por um grupo de criaturas, mais ou menos pessoas daquele planeta, que querem no comer ou querem que ele seja um guerreiro. Ele como só diz que está de visita, eles pensam que é comida. Logo a seguir aparece uma nave com a Valkyrie, que eles nesta altura não sabiam que era a Valkyrie, que estava logo a beber e ao tentar descer da nave esbardalha-se e cai da nave abaixo. O grupo estava com o Thor pronto para o comer, decide continuar a ver se o come, mas ela lá se levanta, prepara umas luvas que ela tem que controlam a nave e mata toda a gente com a nave. O Thor ainda agradece pensando que ela está a tentar salvá-lo, mas não. Depois ela tira um disco, que é os discos de controle com os choques, mais conhecidos também do Planet Hulk, e leva-o para o pé do Grandmaster. Tanto que ele depois acorda numa mini viagem e do Grandmaster e o seu torneio dos campeões. Fim da viagem, o Thor começa a gritar e ainda aparece a gritar quando chega ao pé do Grandmaster. Agora em Asgard, uma figura misteriosa rouba a espada que é usada para abrir o Bifrost. Não sabe por enquanto o que é, mas se pensamos bem, é um bocadinho já conhecido. É o Heimdall. Depois de uma pequena conversa e do Thor tentar escapar e manifestar mais um pouco dos seus raios nos dedos, o Grandmaster decide andar um pouco com ele preso, mostrando uma criatura a morrer, cruzando-se depois com um grupo de várias criaturas e lá no meio está o Loki, que não só chegou 2 semanas antes que o Thor, como para continuar a confiança com o Grandmaster, finge que não o conhece. Além disso, o Grandmaster diz que o tempo ali passa de maneira diferente, tanto que se eu fosse para outro planeta teria milhões de anos. Como o Thor diz que quer voltar a casa, o Grandmaster diz que ele, para sair dali, tem que vencer o seu campeão. Todos sabemos quem é. Com isso, o Thor fica preso numa prisão em forma de um donut, onde está o Korg e o Mick, dois outros prisioneiros de quem conhece a história Planet Hulk que vai reconhecer. Com isso, ela apresenta-se contra o exército de Asgard, lutando e matando-os todos de seguida. O Thor preso na zona donut, ainda sem saber que é um campeão, o Loki cria uma ilusão ao pé dele para explicar a situação, mas enquanto o Loki fala, o Thor atira-lhe pedras e outras coisas estão por lá ao pé, acabando depois para tirar uma garrafa antes dele desaparecer. Entretanto, ela depois segue com o Scourge para o palácio, onde revela a história dela e do pai, ao mesmo tempo que partiu o teto com uma pintura da história que supostamente seria a verdadeira. Por baixo dessa pintura, que supostamente seria verdadeira, estava uma pintura dela com o seu lobo e o pai, que era uma dupla destruição e conquista. Matavam todos no seu caminho, além do martelo ter pertencido à Hela e que os guerreiros asgardianos mortos eram enterrados com honra por baixo do palácio. Voltando para sacar, o Thor, o Korg e o Mick estão a ajudar com as armas da arena, enquanto Thor fala do que fazia antes de ir para aí, descobrindo que a Valkyrie é também asgardiana e que era uma Valkyrie, pois até à altura não sabíamos quem era, como eu já disse há bocadinho. O Thor ainda tenta pedir por ajuda e que Asgard está em perigo, só que ela não quer saber de nada e ele é chamado para a arena, onde leva um choque lá do disco dele e decide mudar o look, ficando como já vimos nos trailers, com o cabelo cortadinho e assim. Mas algo que não pode faltar nestes filmes da Marvel é o cameo do Stan Lee, que acontece exatamente no momento que vão mudar o look ao Thor, já que o Stan Lee é quem vai lhe cortar o cabelo com uma máquina muito complicada. Enquanto isso, ela continua a sua passagem pelo palácio para irmos ter com os Guerreiros Mortos, passando por artefactos que o Scourge fica espantado com eles. Um deles sendo que seria uma Infinity Gauntlet, mas para a mão contrária, que ela responde logo dizendo que era falsa e empurrando para o chão. Logo aí mostrando que a Infinity Gauntlet que nós tínhamos visto em Thor, acho que logo no primeiro filme do Thor, e que tinham especulado se poderia ser uma segunda, também teria outras Infinity Stones, é falso. É que era uma Infinity Gauntlet falsa. Mas o que ela quer mesmo daí é a chama eterna, ou pelo menos parte dela, para reviver os guerreiros e o seu lobo que chama-se Fenris, ou algo do género, é Fenris. Entretanto, o Thor finalmente entra na arena com o seu novo look, pronto para lutar contra o campeão do Grandmaster,
Ninguém mais, ninguém menos que o Hulk, que ninguém sabia que era o Hulk, oh meu Deus. O Thor pensa que está salvo já que era o Hulk e que eram amigos, mas como ele estava há 2 anos como o Hulk, as personalidades do Banner e do Hulk tinham separado, portanto o Hulk não sabia quem é que ele era, portanto começam a luta, o Hulk começa por ganhar, mas como o Thor lá acorda mais ou menos os relâmpagos outra vez, e desta vez muito mais controlados, consegue ainda quase vencer o Hulk, só que o Grandmaster decide dar-lhe um choque e assim pronto, o Hulk venceu, mas injustamente. Agora a Hela decide pôr-se no trono e falar com o Scourge, tornando-o executor dela e tentar já começar a conquista de mais reinos. O que acontece é que a espada tinha sido tirada pela figura mistério, que seria o Heimdall, que nós já sabíamos, portanto a Hela fica furiosa e manda o exército procurar as pessoas para ver se encontra a espada. Depois mostra alguns dos habitantes a fugir de parte do exército também, que são a meio salvos pelo Heimdall, usando a espada do Bifrost como arma, e vão-nos depois para um esconderijo que ele tinha, onde está o resto dos habitantes de Asgard e que está isolado do resto. Voltando a sacar, o Thor decide acordar enquanto estava a ser tratado por algumas raparigas, que ele assustou, e depois repara que está no quarto Hulk, com o Hulk nu na piscina privada dele. Thor tenta fazer com que o Hulk se lembre do que aconteceu antes de ir parar a sacar, sai nu e passa à frente dele para apontar onde está o Quinjet, de onde ele veio, traumatizando o Thor para a vida. O Thor quer usar o Quinjet para sair dali, então o Thor tenta sair pela saída óbvia, BUM! Barreira, e o Hulk começa a rir. O Hulk entretanto vai treinar com a Valkyrie, enquanto o Thor decide falar com o Heimdall por causa da Hela, já que o Heimdall vê tudo, consegue de certa forma passar a mente do Thor para Asgard, mostrando o que é que se passa por lá, e dizendo de certa forma que para sair de sacar tem que passar pelo grande portal no centro, para ver se evacua os habitantes de Asgard dali, já que a Hela a cada dia ganhava mais poderes por estar em Asgard. O Thor depois decide insistir em pelo menos convencer a Valkyrie a ajudá-lo. Após uma mini briga entre os dois, ele bem tenta, mas não consegue convencê-la. Então o Thor sozinho tenta partir a janela com algo saltitante e leva logo com aquilo na cara. Mas pelo menos consegue sair pela janela em direção ao Quinjet, onde depois tem mais um bocadinho de comédia que também apareceu numa cena dos trailers, que era o Thor a tentar desbloquear a nave e não conseguir. Depois o Hulk decide seguir o Thor porque não quer que ele vá-se embora e ao mesmo tempo vai destruindo a nave toda, já que ele não cabia em pé dentro da nave. Mas o Thor tenta carregar em todos os botões possíveis para ver se conseguiu parar, ativando aquela chamada no fim do Age of Ultron que aparece no Quinjet, que era para tentar convencer o Hulk a voltar. Acalma o Hulk, ainda destrói mais uma data de coisas, mas depois volta finalmente à forma humana, passado 2 anos. Ainda confuso e com o Quinjet destruído, o Ben e o Thor vão caçar outra maneira de voltar para casa. O Grandmaster, chateado por causa de ter perdido o seu campeão, manda a Valkyrie e o Loki para o achar. Mal saindo ao pé do Grandmaster, começa uma briga que leva a Loki a saber que ela é uma Valkyrie também, e faz com que ela se lembre do porquê de ela ter deixado Asgard e não querer voltar, já que foi a única Valkyrie que sobrou quando tentaram prender a Hela a primeira vez. Mal isso acontece, a Valkyrie derrota o Loki e saltamos agora para Asgard, onde a Hela está já com muitos habitantes a tentar conseguir uma informação sobre a espada. Ninguém diz nada, mas quando uma das pessoas está prestes a morrer, uma acusa-se e diz que sabe onde é que a espada está. Depois de volta para o Thor e para o Banner, que estão ainda a tentar se manter disfarçados enquanto encontram uma maneira de sair, passa por eles uma festa a celebrar o Hulk, sendo logo apanhados pela Valkyrie, que decide juntar-se à causa deles e salvar Asgard, apesar do Banner ainda não querer se transformar no Hulk e também da Valkyrie ainda não saber que o Banner é o Hulk. Depois vão ter mais ou menos onde o Loki tinha sido preso pela Valkyrie e o Thor decide depois confirmar mais uma vez que o Loki está mesmo ali, tirando-lhe outra coisa à cabeça e desta vez acertando. Thor também depois decide contar o que é que eles têm que fazer, que o Heimdall lhe disse, e a Valkyrie diz que o portal gigante que eles têm que atravessar se chama Anjos do Diabo. Que belo nome! Apesar do medo que o Loki possa traí-los, eles decidem levá-lo, mas sem antes contar a história que quando tinham 8 anos o Loki se transformou numa cobra porque o Thor gostava e bem o Loki pregou-lhe um susto relevante, que era o irmão. Depois apercebem-se que também precisa de uma nave muito melhor para atravessar o portal e que a única que consegue aguentar isso é a nave que o Grandmaster tem. Então o Loki diz que sabe como fazer com que eles peguem uma nave sem ser detectados. Então depois decidem ajudar os campeões libertando-os dos discos, enquanto o Thor e o Loki vão procurar a nave do Grandmaster, usando o truque de ajuda que também aparece num dos trailers, para cuidar dos guardas. Ao mesmo tempo, mas algo que falta nos filmes do Thor é o Loki traidor, que acontece quando eles vão ver da nave, só que o Loki não sabe é que o Thor já estava à espera disso e colocou-lhe um disco nas costas e deixou ativo enquanto o Thor foi na nave para tentar passar pelo portal. Ao mesmo tempo, ela vai caçar os Asgardianos que o Heimdall tinha guardado, mas como ele consegue ver tudo, apercebeu-se que ela vinha aí e conseguiu evacuá-los todos em direção ao Bifrost. Mal o Grandmaster detectou que a nave tinha sido roubada, mandou toda a gente ir buscar a nave. Sorte é que a nave que tinha lá a Valkyrie e o Banner tinha armas para ajudar na ida pelo portal, já que a do Grandmaster era para orgias e não tinha armas. Quando a nave da Valkyrie é destruída, ela decide ir à mão destruir as outras naves, indo também o Thor e deixando o Banner a controlar a nave. Como não tinha armas,
armas, a melhor coisa que o Banner conseguiu fazer para ajudar a destruir as naves foi fogo de artifício, que conseguia destruir as outras naves até de maneira a baterem, ou pelo menos a distrair com o fogo de artifício. Já em Asgard, o trio de heróis decide dividir as tarefas. O Thor fica encarregue de tratar da Hela, depois dá origem a uma luta, e o Banner e a Valkyrie vão ajudar na evacuação, quando tem uma arma na nave para ajudar a defender-se. Quando o Heimdall e o resto do povo está prestes a chegar ao portal, ficam presos na ponte, de um lado pelo lobo e do outro pelo exército da Hela. A sorte deles é que o Banner, para salvá-los, decide atirar-se para a ponte para ir lutar contra o lobo, mas atira-se, esbardalha-se e não se transforma. O lobo cheira-o e ignora-o, mas mal lhe volta às costas, já em Hulk, atira-o para a água abaixo e começam a luta. Após isso, uma nave onde tinham ido o resto dos campeões e o Loki, que foi salvo por o resto dos campeões, vai ajudá-los na evacuação. Com isto, já se tinha passado pelo Scourge, ele decide refugiar-se na nave, não querendo saber de mais nada e apenas fugir da Hela. De alguma forma, depois o exército da Hela consegue subir para a nave da Valkyrie, que despenha-se e a Valkyrie decide entrar fisicamente na batalha com a sua espada. Depois na luta do palácio do Thor contra a Hela, o Thor está a perder, mas também perder fisicamente porque perdeu um olho por causa da Hela, ficando assim também parecido com o pai. Só que desta vez, para além das imagens do pai, ele consegue mesmo falar com o pai, que lhe diz que Asgard não é o sítio, mas sim o povo, e que é mais forte que o próprio pai. Então ele volta à realidade e dá um hiper raio que atinge a Hela, quase não lhe faz nada, indo depois cheio de energia enfrentar o exército da Hela. O exército estava quase todo remorto, mas alguns começaram a subir para cima da nave de evacuação. Então o Scourge decide se revelar, usar as suas armas para Destroy e tentando ir contra a Hela, morrendo logo de seguida, porque não consegue enfrentar a Hela sozinho. Após o exército ter remorrido todo, faltava só a Hela. O Thor depois decide revelar um plano que é causar o Ragnarok, já que o Ragnarok não era para ser detido, mas sim para ser causado para salvar Asgard, que não é o lugar, mas sim o povo. Então depois o Thor manda o Loki ir até ao palácio para juntar a coroa do Surtur, que tinha sido lá guardada logo no início, com a chama eterna, que era para dar todo o poder ao Surtur, mas o Loki também fica interessado lá no Tesseract. Infinity War. Então o Surtur é libertado e com isso o Thor, o Loki e a Valkyrie são levados pelo Hulk com um super salto característico dele para cima da nave para fugirem. Então depois começa uma luta entre a Hela e o Surtur que acaba, pelo que parece, com a morte de ambos. O filme depois acaba com o Thor agora também com a Paula como o pai, sendo agora o rei, o povo e os amigos todos na nave, e sem saberem para onde ir, o Thor diz que para irem para a Terra. E este foi o filme. Depois temos as cenas pós-créditos, que uma pode dizer alguma coisa sobre o futuro e outra pode não dizer nada, é apenas cómica, já que a primeira depois mostra o Loki com receio de ir para a Terra, já que ele causa uma invasão Chitauri e mais coisas também, e do nada só se vê uma nave ainda maior do que a que eles estão, que eu acredito que seja o Thanos com a Black Order, e depois leva ao Thor ir parar no espaço como apareceu naquele trailer da Comic Con da Infinity War, que era o Thor ir ter com os Guardiões da Galáxia. Já a segunda é só apenas cómica, que mostra o Grandmaster ir parar naquela zona que as pessoas queriam comer o Thor, só que neste caso agora é o Grandmaster nessa zona. Mas pronto, este resumo fica por aqui. Eu, como já disse no vídeo sem spoilers, gostei bastante do filme, conseguiram fazer muito bem as coisas. Eu acho que se continuarem assim com este estilo, conseguem fazer bons filmes do Thor e bons filmes também em geral. Já temos os vídeos do Thor, os Guardiões da Galáxia e possivelmente o Pantera Negra, que vão ser um estilo bem mais fresco, bem mais interessante de ver. Por isso, deixem as vossas ideias sobre o futuro da Marvel, o que é que pode acontecer. Não só por exemplo na Infinity War, mas por exemplo até no Pantera Negra, por exemplo, que é possível que eu também vá ver. Eu devo ver os filmes todos da Marvel, mas deixem aí todas as vossas ideias nos comentários. Se gostaram deste vídeo, deixem gosto. Comentem também se acharam alguma coisa que eu possa melhorar nestes vídeos. Partilhem também este vídeo se quiserem que mais gente veja. Mas é isso, sou o Mr. King e até a próxima. Fui!